Vamos abrir lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25. O que você vai ler e ouvir agora, você já leu e ouviu centenas de vezes. Mas é a mesma palavra de sempre. Pastor José Santos, eu também expresso publicamente minha alegria de poder vê-lo aqui. Minha esposa o viu assim muito rapidamente ontem à noite. Senhora, olha o pastor José Santos. Ela foi sua ovelha há quantos anos? Bom, eu tenho que ter cuidado por causa dela, né? Ok, há alguns anos. Mateus capítulo 25, quem está com este capítulo à mão, queira por favor dizer um lindo amém. Amém. Começando no verso de número 14. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Coisa linda, né? Da mesma sorte, o que recebeu 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Quantos creem que esta parábola é importante hoje, tanto quanto no dia em que Jesus a pronunciou? Podem dizer amém? Amém. Aqueles que disseram, sintam-se convidados a estar sentados, por favor. É muito difícil, bastante difícil, determinar qual o aspecto mais maravilhoso da vida de Jesus. Ele é surpreendente, ele é extraordinário, ele é fascinante, ele é perfeito, ele é completo. Há dias em que o melhor de Jesus para nós é o fato de ele ser o nosso Salvador. Há dias em que o melhor dele para nós é o fato de ser o nosso médico. Já utilizamos várias vezes para muitas consultas. Há momentos em que o melhor dele para nós é quando apresenta a sua realeza e nos sentimos súditos de seu reino. Mas sem dúvida alguma, ele manifestou no seu ministério terreno o desejo, o propósito de que ele fosse respeitado, admirado e reverenciado ao longo dos anos como mestre. A leitura do Novo Testamento, cautelosa, piedosa, prudente, diligente, nos vai permitir descobrir que havia 2 formas especiais de fazer com que Jesus se sentisse muito eufórico, muito feliz, muito animado. É quando os homens o chamavam de filho de Davi, ou quando chamavam de mestre. Chamá-lo de filho de Davi era algo especial para ele. E ainda que fosse um cego, que assim o chamasse, à beira da estrada, separado dele por milhares de pessoas,
Ele parava tudo para atender aquele cego, porque ele não podia ficar indiferente àquele título, filho de Davi. Impressionante o nosso Jesus. Mas chamá-lo de mestre era, na verdade, o preferido dele. O pecado, além dos muitos outros males que causou na raça humana, nós registramos o terrível mal chamado ignorância. E por isso todas as pessoas precisam de aprender a ler, porque todas, literalmente todas, nascem analfabetas, ignorantes. E Jesus é o mestre. Mestre completo, mestre consumado, mestre de todas as disciplinas, mestre que pode ser não apenas ouvido, mas seguido, não apenas ouvido e seguido, mas imitado. Isto é simplesmente maravilhoso. Ele ensinava de diferentes maneiras, mas uma maneira favorita de ele ensinar era por parábolas. Eu penso que nós ainda precisávamos tomar mais tempo ouvindo as parábolas de Jesus. Já há muitos livros escritos sobre elas, muitos sermões, literalmente milhares e milhares, mas não se esgotou o manancial. Há muito que ver e ouvir e sentir e receber e avaliar nas parábolas de Jesus. Porque quando Jesus falava uma parábola, por exemplo, é preciso, ao tentar analisá-la, ao tentar investigar, é preciso que nós estejamos numa posição tridimensional. Quando Jesus falava, é preciso sondar a sua mente plena de sabedoria. Mas quando Jesus falava, e nós vamos examinar o que ele falava, é preciso sentir o seu coração, seu amor, sua ternura, sua compaixão. Ele falava com sabedoria, mas falava com ternura, com compaixão. Mas além disso, é preciso notar também as próprias palavras, porque aí existe uma expressão literal ou figurada das palavras que ele escolhia. E ninguém deste mundo soube escolher com tanta sabedoria as palavras quanto Jesus. Jesus foi capaz de tomar palavras do dia a dia, palavras totalmente sem significação, e dar-lhes um valor tão especial que hoje são palavras destacadas. Por exemplo, a palavra grega que deu origem à palavra igreja era uma palavra inexpressiva, comum, e Jesus lhe deu grandeza. É tão bom saber que Jesus confere grandeza a tudo. Nada precisa ser grande quando está perto de Jesus, porque nada realmente é grande quando está perto do grande. E ele se compraz em encontrar coisas pequenas para com elas repartir de sua grandeza. Louvado seja Deus. E Jesus está contando, e Mateus está relatando, já no final do seu evangelho, uma parábola, chamada de parábola dos talentos. Nesta versão que eu uso aqui, o título diz a parábola dos 10 talentos. Isso aqui não é o texto bíblico propriamente dito. Isso aqui é um título que qualquer um poderia pôr. Porque na verdade não é a parábola dos 10, é a parábola dos talentos. O que estaria no coração de Jesus quando pronunciou aquela parábola? O que estaria na mente de Jesus? Aquela mente invulgarmente sapiente. O que estaria nela? O que passava pela cabeça do homem chamado Jesus quando ele abre a boca e começa a contar essa história de talentos? A um dá 5, a outro dá 2, a outro dá 1. O que está no coração dele, o que está na cabeça dele? Como seria um pouco mais difícil discernir a mente dele? Como seria um pouco mais difícil alcançar o coração? Vamos pelo menos ficar com as palavras que estão escritas. E eu queria nesta manhã, neste horário, tentar descobrir aqui e compartilhar com os queridos irmãos em Cristo alguns princípios que regem nossa participação no reino de Deus. Jesus está contando uma parábola de um senhor que tinha servos. Chama os servos, entrega-lhes os bens, dá-lhes talentos para que negociem, viaja e volta. No regresso,
Ele quer uma prestação de contas, porque os seus negócios têm que crescer, a sua empresa tem que prosperar, e os servos são responsáveis por isto. Uma das grandes tarefas a que este Congresso se propõe é a tarefa de atear fogo no Brasil. Eu creio que isto vai acontecer. Dirijo-me a cada um das senhoras e dos senhores nesta manhã acreditando que o fogo vai pegar. Creio que todas as geleiras, os mais temíveis icebergs espirituais que se instalaram neste país não vão resistir a um fogo que Deus está acendendo. Eu sei que estou falando nesta manhã para obreiros que já têm vários anos, talvez decênios de ministério, mas eu sei que estou falando para pessoas que Deus está levantando e que vão fazer uma revolução espiritual neste país. É absolutamente fácil de acreditar que não temos ninguém aqui que veio por turismo, porque quando se faz turismo não se pode ter uma reunião pela manhã e outra à noite. Tem que deixar tudo livre. Creio que viemos para descobrir segredos do rei. Creio que viemos para alcançar revelações do reino. Creio que viemos para ouvir a voz do mestre. Creio que viemos para ser tocados. E ele está falando, está tocando, está distribuindo, está repartindo. E você não pode perder nenhum momento, porque Deus tem propósitos. Quantos aqui se declaram servos do Senhor? Eu lhes peço a gentileza de levantar a sua mão, por favor. As câmeras estão focalizando, os telões estão mostrando. Acho que todos nós nos consideramos servos, somos servos. Então é para nós esta mensagem. Quais são os princípios que regem nossa participação nesse negócio de Deus? Quais são os princípios aos quais eu tenho que submeter se eu me envolver na igreja do Senhor? Os irmãos sabem que a Bíblia Sagrada estabelece ao longo de suas páginas os princípios, as leis e as regras. As regras são para pequeno grupo de pessoas. As leis são para grupos organizados de pessoas. Os princípios são universais. Vamos ver alguns princípios. Vamos voltar, mantenham por favor sua Bíblia aberta, versículo 14. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2 e a outro 1. Nós temos 3 verbos aqui, e vou apelar para a solidariedade dos amados irmãos, para nós falarmos juntos as 3 formas verbais encontradas aqui no verso de número 14. Chamou. Matéria de treinamento foi ótimo. Agora vamos, na verdade, falar. Chamou. Entregou. Deu. Este é o primeiro princípio que Jesus ensina ao contar a parábola. Outra vez, número 1. Número 2. Número 3. Número 2. Número 1. Número 3. Número 2. Número 3. 1, 2, 3. Qual foi inicialmente a participação dos servos? Inicialmente, 0. Inicialmente, 0. Eles estão lá. Eles estão à distância. E o Senhor, o dono, o rei, o comandante, o chefe, o patrão, o mestre, chamou. Você e eu estamos na obra de Deus porque Ele nos chamou. Esta é a razão porque Satanás teme os homens e mulheres ungidos pelo Espírito do Senhor, porque ele vê neles o traço do chamado supremo do Senhor. O Senhor chamou, repita comigo, o Senhor chamou. O Senhor entregou. E o Senhor deu. Qual é o primeiro princípio que a parábola dos talentos estabelece? O princípio da soberania divina. Vamos falar juntos. O princípio da soberania divina.
Nós não procuramos Deus para pedir a Ele que nos envolvesse na sua obra. Ele, na sua soberania, nos encontrou e disse: eu quero vocês trabalhando para mim. Nós não batemos a porta de Deus como quem procura emprego e diz: me dá uma chance de fazer alguma coisa para ti. Não, Ele nos chamou. Esse princípio da soberania divina, ele precisa ser observado com muita seriedade. E um aspecto que me tem cativado neste congresso e em 2 outros dos quais participei, que não são exatamente este, mas que são dos mesmos cérebros, eu tenho notado um sentido de seriedade nestes congressos. Eu estou aqui porque acredito na seriedade deste congresso. Deus não me chamou para ser um animador de auditório. Eu estou vindo como profeta de Deus para falar a palavra dele. Eu não tenho ministério de SS. Deus me deu o ministério de GG. Então é preciso que cada um tenha a compreensão da soberania de Deus. E se há alguma dúvida sobre ISS, não estou falando de nenhum pastor. Devo estar falando de alguém que é um grande animador de auditório de televisão. Muito bem. Só para não haver dúvida. Primeiro, senhoras e senhores, pastores, missionários, pastoras, evangelistas, presbíteros, diáconos, bispos, obreiros, Deus está requerendo de cada um de nós que nós nunca nos esqueçamos de que o primeiro princípio estabelecido na parábola dos talentos é o princípio da soberania divina. Deus não nos chamou na condição de sábios. Deus não nos chamou na condição de pessoas especiais. Deus não nos chamou na condição de sócios. Vem ser meu sócio. Não. Deus nos chamou na condição de servos. Na hora que o obreiro de Deus perde o sentido, esta noção básica de que ele é o servo de Deus, ele começa a se assenhorear de seu ministério e começa a sentir-se um igual a Deus, um sócio de Deus. E esta parábola não é a parábola dos sócios de Deus, é a parábola dos servos de Deus que vão trabalhar para Ele debaixo da sua soberania e do seu poder. Quantos podem dizer amém? Amém. Chamou os seus servos. Os seus servos. Não diz chamou os seus parceiros. Não diz chamou os seus iguais. Não diz chamou os seus amigos. Diz chamou os seus servos. O sucesso de um ministério está fundamentalmente ligado a este princípio. Os homens que têm tido o maior sucesso na obra de Deus são aqueles que, independentemente da posição, independentemente do status, independentemente do triunfo que alcançaram, continuam sendo servos. Continuam sendo servos. Continuam sendo servos. Se nós um dia querermos, se nós um dia acharmos por bem e quisermos sair da posição de servos e passarmos a ser co-senhores, a parábola dos talentos perdeu a sua significação para nós. Qualquer que seja o ministério que Deus nos dê, se Ele nos deu uma igreja de 20 membros, somos servos. Se nos deu uma de 1.000 membros, somos servos. Se Ele nos entrega uma de 50 mil membros, somos servos. Se Ele nos entrega uma de 1 milhão de membros, 1 milhão de membros não faz com que um pastor deixe de ser servo. Esta característica que vai fazer com que o Senhor tenha domínio sobre a nossa vida, porque o primeiro princípio é o princípio da soberania divina. Ao Senhor um aplauso, por favor. É claro que nós sabemos que Deus respeita aquilo que está dentro de nós. Deus nos mantém livres para agirmos, para pensarmos, para determinarmos, para decidirmos.
Mas essa liberdade que nos é outorgada fundamentalmente pelo Criador, ela não pode ser posta à margem de outra grande verdade. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor Jesus e estamos fazendo uma obra para Ele. Quantos podem dizer aleluia? A outra verdade que se segue dentro deste princípio, diz aqui, primeiro chamou os seus servos. A condição em que fomos chamados é esta, fomos chamados como servo. E diz em seguida, e entregou-lhes os seus bens. Eu quero glorificar a Deus nesta noite, nesta manhã, por pessoas que têm vozes extraordinárias. Há coisas que nos impressionam, tem pessoas que são tão talentosas na sua voz. Este congresso é um congresso também de vozes talentosas. Meus irmãos, a quem Deus deu uma voz talentosa, não esqueça, esse bem não é seu. Esse bem lhe foi doado pelo Senhor para você usar a serviço dele. Quero glorificar a Deus esta manhã por pessoas que têm recebido de Deus a graça de fazer evangelismo pessoal. É incrível. Há pessoas que em qualquer cidadão ou cidadã que se aproxime, dentro de 2 minutos, 3 minutos, já evangelizaram, já estão ganhando almas para Jesus. Eu acho aquilo impressionante. Como é que pode? 3 minutos já evangelizou. É um grande talento. Nunca pense que isto é seu. Entregou-lhes os seus bens. Senhoras e senhores, tudo que Deus houver nos dado, vamos nesta manhã reconhecer que são bens dele postos nas nossas mãos. Eu quero glorificar a Deus neste momento pelos oradores que nós temos neste Brasil. E eu vou lhe falar com toda sinceridade. Algumas vezes eu tenho visto alguns oradores e, por exemplo, para citar 1 ou 2 casos, na Conferência Pentecostal Mundial, algumas pessoas que estão aqui, isso é coisa do século passado, mas algumas pessoas que estão aqui assistiram, se lembram de um orador finlandês, que ele pregou no Maracanãzinho. Quando ele terminou de pregar, é claro que eu já era pastor há alguns anos, eu já era pregador há alguns anos, mas quando ele terminou de pregar, eu tive 2 sensações. A primeira foi de uma grande alegria pelo privilégio que Deus me deu de ouvir aquela mensagem. A segunda foi uma sensação de nostalgia. Disse: Jesus, eu não sou pregado coisa nenhuma. O que é que eu estou fazendo depois de ouvir um cidadão deste? Meu Deus! Eu sei que nós temos aqui algumas pessoas que devem ter um dom de oratória excepcional. Se você tem este dom de Deus, eu quero pedir a você, não manipule o que Deus lhe deu para o seu bel prazer, porque isto é um bem que Deus lhe deu. Não use para conseguir aplauso das multidões, porque isso ofenderá o Senhor da seara. Os dons que Deus nos deu têm que ser utilizados com modéstia, têm que ser utilizados com humildade, têm que ser utilizados com respeito e têm que ser utilizados sem nenhuma soberba, porque o Deus que dá é o Deus que tira. O Deus que dá é o Deus que tira. Então eu quero esta manhã profetizar, em nome do Senhor Jesus, que nesta reunião existem centenas de futuros grandes oradores, tribunos preciosíssimos, pessoas que terão aquela verve inflamada, pessoas que ao falarem produzirão verdadeiro arrebatamento. Agora, por favor, irmão, por favor, irmã, foi o Senhor que te deu este talento, foi o Senhor que te deu este bem. Tu não podes aproveitar isto em benefício próprio, porque haverá um dia uma prestação de contas. Quantos recebem isto com temor diante do Senhor? Há pessoas que recebem de Deus uma graça especial para administrar, como Salomão. Quase extraordinário, o templo que Salomão. Agora, isso ali também é um dom de Deus. A graça para administrar, a graça para gerir, a graça para dirigir, todas essas coisas. Nós não lançaremos fogo no Brasil se houver fogo estranho dentro de nós. Primeiro, o nosso coração tem que estar com fogo santo, com fogo puro, com fogo legítimo. E quanto mais fogo
puro houver dentro de nós, maior será o incêndio que nós promoveremos nesta nação brasileira. E o tempo está chegando de atearmos fogo para o Brasil. Um amém que o Senhor gostaria de ouvir. A Bíblia Sagrada diz em 1 aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, verso 1, ela diz: nós somos dispenseiros, ou seja, nós somos mordomos. Irmão ou irmã, Deus te deu a chave da dispensa, mas o material que está lá dentro é dele. Deus te deu a chave da dispensa, mas as coisas que estão lá dentro são dele. Paulo disse assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de cada um de nós, dispenseiro dos mistérios de Deus. Os irmãos que são batizados com o Espírito Santo, segura isto para a glória de Deus. Os que falam em línguas, administra isso para a glória de Deus. Os que profetizam, façam isto com muita sabedoria, porque assim Deus se glorifica. Deus se glorifica. Por que estamos dizendo isto? Porque o Senhor vai voltar um dia e haverá uma prestação de contas para cada servo que recebeu um talento. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Há duas coisas finais que eu quero mencionar aqui neste primeiro princípio, que talvez seja um dos mais longos. É o perigo de nós manipularmos os bens que o Senhor nos deu. Não negocie o dom de Deus, para que não seja um seguidor daquele Simão de Atos capítulo 8. Não negocie, não faça chantagens com a obra de Deus. Não superfature o seu ministério de pregador, porque um dia vai chegar um que vai querer prestação de contas. É preciso que haja equilíbrio, e eu creio que reuniões como estas Deus promove para que o seu povo ouça diretrizes do céu, para estarmos capacitados a atear fogo, de forma que nenhum bombeiro nos faça medo, nenhum bombeiro nos ameace. Amém, queridos irmãos? Agora, mais uma vez, o Senhor chamou. Diga comigo, diga após mim, por favor. O Senhor chamou. Faça uma ênfase na palavra chamou, repetindo-a. Mais uma. Nós não podemos ter sentados nos púlpitos das nossas igrejas, nas tribunas de nossos congressos, ministros que não foram chamados, ministros que se ofereceram. Não existe honra dada por Deus para quem entra nesta obra apresentando-se a si mesmo. Você só pode exercer o ministério que terá a aprovação de Deus se você tiver a chamada de Deus. Você não pode ser um oferecido, você não pode ser um negociador, você não pode ser um manipulador, e muito menos você não pode ser um infiltrador no ministério. Que cada pessoa que está aqui nesta manhã, que aspira o ministério de Deus, tenha paciência de esperar a hora em que Deus vai dizer: eu estou te chamando para a minha obra e para o meu reino. Quantos podem glorificar o nome maravilhoso do Senhor? Agora eu quero lhes falar sobre o segundo princípio que rege nossa participação no reino de Deus. Qual foi o primeiro princípio? Como? Princípio do chamou? Soberania de Deus. Soberania de Deus. O segundo princípio, vamos observar direitinho. Diz assim, versículo de número 15. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro... Vamos lá. A um deu 5. A outro deu 2, e a outro deu 1, e a outro não deu nenhum. Quem foi que repetiu? Deve ser encontrou isso na Bíblia? Quem foi que repetiu? Outro não deu nenhum. Esta mensagem nasceu aproximadamente há um mês. Eu estava num veículo em Brasília, nos arredores de Brasília, éramos 4 pastores, íamos conversando exclusivamente sobre as coisas de Deus. E um dos pastores disse: pastor Jesus, aproveitei desse momento, tem uma coisa na Bíblia que me inquieta. Essa história, essa parábola dos talentos.
Deus deu um, deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Que coisa é essa? E como é que foi isso? E negócio de capacidade. Naquele momento o Espírito diz, olha, pega isso, desenvolve e leva para a água de Lindóia. Interessante. E eu quero lhes falar agora sobre o segundo princípio. O princípio da oportunidade. Há uma coisa que nunca permitirá que Satanás se prevaleça de qualquer argumento para acusar a Deus de injustiça. Quando você lê na Bíblia a história de Judas, você fica como eu já fiquei. Você fica inquieto. Deus, eu não estou entendendo a história desse imbecil. Oh, escuta aqui, Jesus. Escuta aqui. O senhor não sabia que Judas ia trair o senhor? Sabia. O senhor não sabia que esse Judas não valia nada? Sabia. E como é que o senhor escolhe esse homem? Diz, meu filho, todos merecem uma oportunidade. Espero que isso ajude você. Aleluia. Tá bom, Deus. Amém, Jesus. Você conhece pessoas que já estiveram no ministério e hoje são miseráveis. Você conhece pessoas que já expeliram demônios e hoje estão endemoniadas. Você conhece pessoas que já foram usadas por Deus e hoje estão lá nas ruas da desgraça. E você diz que foi um engano de Deus? Não, uma justiça de Deus. Oportunidade para todos. Agora, este é um princípio que Deus estabeleceu no seu reino. O que é que você faria por Caim? Você já me respondeu calado, nada. E eu assino embaixo, nada. Eu não faria nada. Mas Deus deu uma. Pastor Silas, isto é lindo. Deus deu uma oportunidade. Caim, se tu... Caim, tem aceitação. Caim. Mas por que Deus ainda dialogou com um sujeito daquele? Oportunidade. Não haverá nenhuma pessoa no inferno que acuse a Deus de não ter tido direito a uma oportunidade. Agora vamos ver o outro lado da história. O que é que você está fazendo com as oportunidades que Deus está lhe dando? Para algumas pessoas existe uma grande complacência de Deus e as oportunidades se repetem. Há outras pessoas na Bíblia que tiveram 3 oportunidades apenas. Há pessoas da Bíblia que tiveram 2 oportunidades. E há pessoas da Bíblia que só tiveram uma oportunidade. A razão porque muitas pessoas desprezam uma oportunidade é porque elas acreditam que sempre virá a outra. E eu estou aqui para lhe dizer, se Deus já lhe deu uma, eu acho bom você agarrá-la, porque você pode não estar seguro de que virá uma segunda oportunidade. Chamou os seus servos, entregou os seus bens, você pega 5, você pega 2, você pega 1. Todos receberam, cada um recebeu de diferente maneira, a soberania, o princípio da soberania, mas ele está criando oportunidades. Deixe-me lembrar uma coisa aqui neste momento. Você poria Saul como rei de Israel? Você já respondeu, não. E eu também, não. E Deus deixou. Era fácil para Deus dizer, não, Samuel, esse aí não serve. Eu conheço, só tem cara de humilde, é um ambicioso que só. Não, mas Deus disse, pode deixar, porque ele teve uma oportunidade. Você sabe de uma coisa? Deus deu 40 anos para Salomão reinar. 40 anos para Davi reinar e 40 anos para Saul reinar. Compare os 3 reinados e veja como cada um usou diferentemente oportunidades. Eu estou nesta manhã recebendo uma inspiração de Deus para fazer um enfoque sobre isto e pedir a você que antes que o dia de hoje passe e dê lugar ao dia de amanhã, que você tome algum tempinho para conversar com Deus e deixar que Ele lhe esclareça. Você está realmente aproveitando a sua oportunidade? Há pessoas que se encontram com alguém no avião
e ouvem uma palavra e nunca mais ouvem ninguém, mas tiveram uma oportunidade. Há pessoas que têm certas circunstâncias da vida tão expressivas e não sabem por que aconteceu e só mais tarde descobrem que foi uma oportunidade. O que é que você está fazendo com a sua oportunidade? Eu vou mencionar duas pessoas da Bíblia que são bem distintas. Primeiro eu menciono Jonas. Se Deus fosse Deus de apenas uma oportunidade, o Jonas não teria sido um profeta para ser lembrado por Jesus. Deus deu a primeira oportunidade e ele aproveitou a oportunidade de maneira diferente para inaugurar o submarino. E o que acontece é que exatamente ele falhou. Mas Deus lhe deu uma segunda oportunidade. E diz a Bíblia, em Jonas, capítulo 3, verso 1, diz assim: E veio a Jonas a palavra do Senhor a segunda vez. Você não está certo, você não tem uma garantia de Deus e de ninguém que você terá uma outra oportunidade. Então aproveite esta que Deus está lhe dando. Então aproveite esta que está vindo para você da parte do Senhor, porque o tempo passa, as oportunidades elas se esgotam. Como é que eu posso saber se a minha oportunidade é única ou se a minha oportunidade não é única? Essa é uma questão séria. Dá para me ajudar, Espírito Santo? Tem gente aí querendo saber disso. Diga após mim, por favor. Existem oportunidades que são apenas oportunidades. Mas existem oportunidades que são decretos. Agora você pode entender isso muito claramente. Quando Deus decreta alguma coisa e Ele dá uma oportunidade para uma pessoa, para ela cumprir aquele decreto, o cidadão pode fazer o que quiser. Deus vai atrás dele lá nas profundas do mar e pega. Por quê? Porque é decreto. Eu decretei que vou abençoar Nínive. Agora escute, nem toda oportunidade é decreto. Nem toda, e muitas não são decretos. São apenas oportunidades para você ser abençoado e se comprometer com o reino. Então não fique esperando que você sempre será um Jonas, que por decreto de Deus, aconteça o que houver, você vai ter realmente que chegar a Nínive. Também o pessoal tinha que acreditar em Nínive, com aquela cara suja de tripa de peixe. Ali na praia, não havia no mundo que não acreditasse nele, porque era mais para fantasma do que gente. E não precisava nem milagres, porque ele já era um. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Oportunidade. Houve um homem na Bíblia que por pouco, foi uma questão de 10 minutos, por 10 minutos, por 15 minutos, por meia hora, ele não morreu cego. Eu estou falando do cego de Jericó. Por meia hora aquele homem não morreu cego, porque ele aproveitou a sua oportunidade. Diz a Bíblia, e ele viu que Jesus ia passando. Interessante, ele era cego, mas ele viu, porque tem cego que vê e vidente que não enxerga. Jesus ia passando e ele gritou e fizeram lá um complô contra ele. Cala a boca, ordinário, falador, cala a boca. E ele gritava mais alto e gritava mais alto, porque ele possuía a convicção de que era a sua última oportunidade. Era a sua última oportunidade. Se alguma pessoa desejar, se alguém desejar, eu convido você, pelo menos umzinho aí para me dar, pelo menos uma alegria de um. Eu quero pedir que você levante sua mão e diga para Deus: não me deixes perder as minhas oportunidades. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Agora tire proveito das suas oportunidades. Não lhe baste estar aqui sentado ouvindo. Anote, guarde, adquira os DVDs, venha remoer, volte a sentir, porque esta reunião não pode ser uma reunião qualquer. Ela tem o cheiro de oportunidade coletiva para o que você não pode perder. Eu queria falar agora sobre o terceiro
princípio que rege as pessoas comprometidas com o reino de Deus. Só para recordar. Primeiro princípio, soberania divina. Segundo princípio, oportunidade. Terceiro princípio, o princípio do propósito. Você está preparado? E se doer? E se doer? Você está preparado também? Ótimo. Às vezes é mousse de chocolate, às vezes é jiló. Pimenta é só para quem gosta. Muito bem, o terceiro propósito que esta parábola nos ensina é o propósito o terceiro princípio é o princípio do propósito. Aqui está o Senhor. Lá estão os servos. O Senhor está aqui. Junto com o Senhor está o seu reino. Junto com o Senhor está a sua fazenda. Junto com o Senhor estão os seus bens. Junto com o Senhor está a sua empresa. É possível que nos primeiros 2, 3 minutos o que eu vou lhe falar agora vai lhe chocar. Mas depois passa. Qual era o propósito do Senhor quando chamou aquele servo? Eu tenho alguma coisa para vocês. Aí eu precisava realmente, literalmente, de pelo menos 3. 3 voluntários aí, por favor. 1. Agora fique aí, por favor. Isso. 2. Mais um aí. O Senhor está aqui, os seus bens estão aqui, sua fazenda está aqui, sua empresa está aqui e os servos dele estão lá. Atenção. Qual é... Vamos fazer uma comparação. Quem é mais importante? O Senhor que tem estes bens ou aqueles moços que vão ser chamados? 1 ou 2? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Quem é mais importante? É o Senhor ou os servos? Esse é o primeiro grande problema que existe. A gente não é nada. A gente não é ninguém. O cidadão fuma, bebe cachaça mesmo, cachaça. Não estou falando nem de uísque. Cachaça mesmo. E joga no zoológico. E faz tudo que não presta. É um miserável. Um miserável. Aí o que é que Jesus faz? Dá uma oportunidade para ele. Ele vai a um culto. Alguém prega para ele. Ele aceita Jesus. É transformado num novo homem. Mas se lembra do tipo que era. Daqui a pouco Jesus batiza com o Espírito Santo, entrega os bens para ele começa a pregar o Evangelho, daqui a pouco está na presbítero, já quer dividir a igreja. Ai, esse pastor não está com nada não, viu? Como deve sofrer o coração do Senhor Jesus, quando ele vê pessoas que ele foi buscar na lama, na miséria, e agora porque estão com os bens dele, com a graça dele, com o poder dele, agora se sentem, olha o seguinte, audiência para mim somente às sextas. Tu não era coisa nenhuma, miserável. Tu eras um bandido aí dando trabalho à polícia, e agora com essa pose. Primeira, quem é maior? É o servo ou o Senhor? Quem é maior? São os bens do Senhor ou o servo? Pode ter muito servo aí pensando que é maior do que a igreja. Pode ter muito servo aí pensando que é maior do que os dons. Deus está dizendo que há momentos na nossa vida que nós devemos aproveitar para refletir sobre a nossa verdadeira posição e não nos esquecermos de onde viemos, o que Deus fez conosco. E apesar de sermos filhos, não pastor, mas nós somos filhos, e como filhos somos herdeiros. Sim, mas vai sentar no trono é lá em cima, meu filho, aqui embaixo não. Não, mas nós somos filhos. Espera aí, então vai dar uma olhadinha aí, Mateus, o que está escrito? Diz assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, senhor.
Não é por ser filho, não perdeu a condição de trabalhador nem de servo. Então, está aqui. Quem é grande é o Senhor. Diga após mim, quem é grande é o Senhor. Quem é importante é a empresa do Senhor. O que eu disse que poderia chocar, que poderá chocar, que vai chocar, é o que eu vou dizer agora. Segura na cadeira aí, por favor. Segure. O que eu vou dizer agora vai chocar. Ok. Olha, aqui está a minha fazenda. Aqui está a minha empresa. E eu vou dar a vocês a oportunidade de trabalharem na minha empresa. Toma 5 talentos. Toma 2 talentos. Tá bom também. Vocês vão trabalhar. Há muitas pessoas dentro da igreja do Senhor Jesus. Deixa eu falar um pouquinho mais claro. Há muitas pessoas dentro do ministério que pensam que o que Deus está fazendo com elas, com essas pessoas, é por causa delas. Deus não está fazendo nada comigo por causa de mim. O que Deus faz comigo é por causa da obra dele. Deixa eu te falar uma coisa agora. Tu não és um fim. Tu és um instrumento. Tu és um meio. Fim é o reino de Deus. Você tem coragem de passar essa dureza para algum irmão aí? Se alguém tiver coragem, passa, irmão. Você pensa que eu vou dizer assim para você dizer para ele, você não é um fim. Não, sim, você vai falar assim, eu não sou um fim. Irmãos, Deus me ensinou uma coisa, e eu nunca quero desaprender o que Ele me ensinou. Ele não faz nada em mim, comigo, por mim, através de mim, por causa de mim. Tudo que Ele fizer por mim é por causa da... Ele me fez pregador por causa do reino dele. Se alguma vez Ele me usou para curar enfermos, foi por causa dele. Deus não escolheu você como objeto final dele. O objeto final dele é o reino dele e não você. É a primeira vez que eu ouço alguém aplaudir com alguma coisa que o chocou. Compreenda que você não é um fim. Sabe, isto é uma tática do inimigo. Tática miserável, blasfema, arrogante, imbecil. O inimigo vai pondo no coração de uma pessoa. Ele é um diácono. Daqui a pouco dependendo da igreja onde esteja servindo, é um presbítero. Daqui a pouco é um bispo. Tudo está convergindo para mim. Deus está fazendo todas essas coisas por minha causa. Você pensa que Deus está fazendo crescer a igreja por sua causa? É por causa do reino dele. Você pensa que você é a chave. Você pensa que você é a chave. Você pensa que você é a chave do reino de Deus? Escute, você tem a chave, mas você não é a chave. Agora sim, agora eu vou repetir porque vocês não escutaram. Liga o som aí, por favor, irmão. Você tem a chave, mas você não é a chave. Você tem a chave, mas você não é a... E para você não deixar o irmão entristecido, então fale logo com ele com toda a humildade. Irmão, eu não tenho a chave, eu não sou a chave, eu só tenho. Agora eu vou te dar uma notícia boa. Agora eu vou te dar uma notícia boa. Agora eu vou te dar uma notícia boa. É melhor ter a chave do que ser a chave. Porque quem tem a chave abre todas as portas. E a chave está guardada no chaveiro. Seja o instrumento de Deus e não perca a chave que Deus pôs na sua mão. Vocês vão negociar. Agora, o propósito maior não é fazer de você um sol, de você uma estrela
e de você um cometa. Não preciso disso. O que eu preciso, o meu propósito é que minha empresa cresça. Jesus está te usando, é por causa da obra dele. Jesus está te usando, é por causa da palavra dele. Jesus está te usando, é por causa da igreja dele. Jesus está te usando, é por causa do rei dele. Se você ficar soberbo, ele tem gente melhor do que eu. E é capaz de ter até melhor do que você. Não tenho bem certeza não, mas eu acho. Às vezes, já lhe aconteceu isso, pastor Silas? Alguma vez o irmão está ouvindo alguém ministrar a palavra de Deus, de repente o irmão descobrir, esse sujeito tem mais coisa do que eu. Não já? Já lhe aconteceu alguma vez? Graças a Deus. Eu pensei que era só comigo que acontecia. Olha, irmãos, eu não vim tirar o seu entusiasmo e nem desmotivar a sua fé. Eu só vim ser usado por Deus para lembrar esses princípios, para que você seja mais usado por Ele. Tem gente melhor do que nós. Agora, tem uma coisa, pode ter nesse mundo milhares de pessoas melhores do que eu. Agora, eu sei que Deus me escolheu. Vou ficar de pé, glorificar a Deus por isso. Diga comigo, eu sei que há muita gente melhor do que eu. Mas eu também sei que Deus me escolheu. Quem é melhor do que eu? Eu quero saber que Deus está comigo, é que Deus está comigo. Tenha uma unção fresca do Espírito agora. Sob a autoridade do Espírito de Deus, eu reparto sobre você uma convicção de inutilidade e uma convicção de submissão e uma plenitude de poder na sua vida. Receba! Agora, um abraço faz muito bem ao seu irmão, porque os dois que são chamados por Deus podem se abraçar, por favor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora atenção, vou aproveitar essa euforia para apagar o fogo aí de vocês. Coisa triste, né? Vou usar essa euforia para apagar o fogo. Atenção. Ai, eu falo, Jesus? Falo. Quando você encontrar uma pessoa melhor do que você, tenha coragem de reconhecer que ela é melhor do que você. Silas Malafaia, você é 1000 vezes melhor do que eu. Eu nunca faria um negócio desse aqui, nunca, não fiz, não faço. Você é 1000 vezes melhor, eu reconheço. Agora eu estou coisando na área que Deus me usa, meu filho, tem paciência. Aí eu sou doido. Aleluia! Salte, vibre, pule, cante, glorifique. O princípio do propósito. Deus não está fazendo esse movimento todo por causa de ti. Deus quer me exaltar. Exaltar coisa nenhuma. Deus quer exaltar é Jesus de Nazaré. Os santos do Senhor podem sentar-se. E os santos que trabalham em pé continuem. Eu vou pedir que os irmãos se preparando para o almoço. Nesses 14 princípios eu já estou no terceiro. Graças a Deus. Maravilha, né?
Eu quero pedir que as vozes femininas repitam após mim. O propósito de Deus não é glorificar os seus servos. As vozes masculinas, o propósito de Deus é expandir os seus negócios na terra. Agora você sabe qual é a linha de ação que você deve tomar na vida. Tudo que você puder fazer para glorificar Deus, faça, faça. Faça, 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 faça. O que vai acontecer depois deste congresso, pelo amor de Deus, milhares de pessoas voltando para casa e incendiando tudo, não tem bombeiro que aguente, irmão. Eles vão entrar de férias. Para sair deste item para o próximo, vamos falar com muito temor a Deus. Senhor, eu reconheço que Tu não me usas por causa de mim mesmo, mas por causa de Teu nome, de Tua palavra e de Tua obra. E já que é assim, Jesus, aceita um aplauso do Teu povo. Bom, nós falamos só sobre coisas rasteiras, leves. Vamos ver se a gente fala agora sobre uma meio pesada. Tem um princípio aqui meio pesado, mas o que eu vou fazer? Está aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, Mateus, capítulo 25, diz assim. E a um deu 5 talentos, é aquele ali, ó. E a outro deu 2 talentos, é aquele outro. E a outro deu 1 talento, é aquele outro. Agora, eu acho bom você não me perguntar. Se me perguntar, eu respondo. Se você, pastor, por que deu assim? Alguém me pergunta. O que Deus fez assim, você não tem nada com isso. Você quer que Deus ande dando explicação de tudo que Ele faz? Você queria que todo mundo tivesse 5 talentos? Que competição louca que seria no mundo, todo mundo com 5 talentos? Coisa absurda. Engarrafamento aí de grandezas. O próximo princípio que nós vemos aqui, este é um assunto que vai continuar a merecer a nossa reflexão. A um deu 5, outro deu 2, outro deu 1, segundo a sua capacidade. Isso está na Bíblia. Há pessoas que não gostam das palavras capacidade. Os irmãos sabem quem são. São os não capazes. Os incapazes detestam você ser ficando de capacidade. São as pessoas. Ok. Eu quero pedir ao Senhor Jesus que nos ajude a sempre compreender isto. Que capacidade na nossa vida é um mistério de Deus. Agora vamos debulhar este assunto. Em primeiro lugar, você tem comigo que compreender que há 2 tipos de capacidade, fundamentalmente. Capacidade natural, as irmãs. E os irmãos, capacidade sobrenatural. Quando a Bíblia diz que Jesus falou, segundo a sua capacidade, era natural ou sobrenatural? Alô? Então não existe capacidade sobrenatural? Este é um segredo que nós vamos tentar desvendar, revelar agora. Ok. Você não vai poder fazer nada para Jesus, além da sua capacidade. Você pode orar dia e noite. Você pode buscar Deus todas as madrugadas. Você não vai conseguir fazer nada para Deus, além da sua capacidade.
Porque aqui diz, segundo a sua capacidade. Cada pessoa, quando vem ao mundo, isto é um mistério do Criador. Ele tem, na verdade, a melhor... Não está boa essa ilustração, está feio isso aí. Aqui. Muito bem. Está melhor. Depois tu bebes, quente que só. Cada pessoa, quando vem ao mundo, traz um depósito. Cada pessoa, todas as pessoas que estão aqui, sentadas ou em pé, neste centro de convenções, têm o seu depósito. E dentro desse depósito está, quando a pessoa nasce, já vem aquele germe, aquela força motriz, estado latente, que com o desenrolar da vida vai tomando forma. Isso é a capacidade natural. Quando a pessoa aceita Jesus, e Jesus vai envolver a pessoa na obra, aí Jesus faz o seguinte: sobre a capacidade natural, ele põe a capacidade sobrenatural. É por isso que um homem capaz, cheio do Espírito Santo, é imbatível. É por isso que uma mulher capaz e cheia do Espírito Santo é imbatível. Agora nós temos alguns probleminhas para resolver aqui. São poucos, mas são problemas, mas vão ser resolvidos. Primeiro, é que as pessoas muitas vezes estão mais preocupadas com as capacidades que os outros têm do que com a sua própria. Isto é um ledo engano. Vamos acabar com isso definitivamente. É minha obrigação descobrir, reconhecer, identificar qual é a minha capacidade. Se Deus foi mais misericordioso comigo, eu ponho no plural, descobrir quais são as minhas capacidades. Então eu tenho que descobrir, e essa é a razão, porque tem tanta gente na igreja estressada, desmotivada, parada, sem fazer nada, porque nunca descobriu a sua capacidade. Agora, outra razão, porque tem uma opção de obreiros aí que não conseguem sucesso e só complicam, é porque são homens, talvez até sinceros, mas estão fazendo coisas fora da sua capacidade. Irmão, não insista em fazer para Deus uma coisa fora da sua capacidade, porque o Senhor deu talentos segundo a sua capacidade. Isso não é tão teológico, mas isto é prático, e é tão prático que chega a ser lógico. Você sabe qual é a sua capacidade? Por que foi que o Senhor mandou Ananias levar uma mensagem para Paulo? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha só, para levar o meu... Como é que é? Bíblia ambulante. Para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos. Escuta só, fala comigo, gentios, reis, filhos de Israel. Só me responda, sobrou alguém? Sobrou ninguém? Paulo era polivalente. O senhor pode me fazer uma gentileza, o senhor? Por favor, muito obrigado. Só me responda uma pergunta. Me dê o nome de 2 reis que foram evangelizados por Pedro. 2 reis. O primeiro, dá uma colazinha para ele aí, irmão. Alguém, sopra para ele. Um rei que foi evangelizado por Pedro. Agripa. Festo. Félix. Imperador Nero. Nenhum. Obrigado. Pedro foi batizado com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Pedro falou em línguas. Pedro pregou um sermão extraordinário. Quando fez o apelo, quase 3.000 almas aceitaram. Mas sabe o que Jesus fazia com Pedro? Vem aqui vocês. Então a capacidade continua. Vocês são 3 reis. Vocês são 3 reis, tá bom? Vocês iam andando aqui na minha... E eu sou Pedro.
ok? Vocês são 3 eixos. Vocês andando na minha direção. Primeiro um, depois o outro. Primeiro um, depois o outro. Jesus desviava o rei do caminho de Pedro. Jesus não deixou um rei se encontrar com Pedro, porque os talentos são segundo a sua capacidade. Agora eu vou ver Paulo. Ô rei Agripa, sabe que negócio desse? Você tem que ser crente, homem. Vamos passar aqui sobre filosofia, teodiceia, onomatopé. Você sabe isso, Paulo? E algo mais. Ô, Félix, e aí? Vamos conversar aqui sobre coisa de Estado, não é verdade? Anatomia. Vamos conversar. Que isso, Paulo? Vamos lá. Ok. Ei, rapaz, vamos conversar em grego, latim, romano, o que você quer? Não, eu não sei isso tudo, não. Pois eu sei. Ei, aplausos ao Senhor. Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias, amém? Amém. Mas é dentro da sua capacidade. Quantos dizem amém outra vez? Amém. Diga, as irmãs digam Pedro, os irmãos digam Paulo. Os homens falaram mais forte. E as irmãs falaram mais bonito. Muito bem, vamos lá. Pedro e Paulo. Estude essas vidas e veja o valor da capacidade. A capacidade de Pedro era relativa. E por isso Deus respeitou isso e Deus lhe deu talentos, segundo sua capacidade. No capítulo 12 de Atos, Pedro desaparece, porque sua capacidade atingiu o limite. Aí entra Paulo, Atos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Não vou mais, porque não tem mais capítulo. Veja qual é a capacidade que Deus lhe deu. E use o seu talento dentro da sua capacidade. Estou olhando para uma senhora que está aqui em frente, professora Albertina Malafaia, para meu exemplo de vida de como uma pessoa pode usar a sua capacidade. Há mais que 10, mais que 20, mais que 30, eu paro por aí, mas ainda prossegue. Anos que esta senhora se dedica ao trabalho de evangelização infantil. E eu digo para a glória de Deus, no Brasil faz um trabalho ímpar. Sabe o que é isso? Descobriu sua capacidade e está executando. Quantos acham isto lindo? Pois eu tenho versículo da Bíblia para quem achou isso lindo. Versículo assim, vai tu e faz o mesmo. Aleluia. Paulo e Barnabé. Atos capítulo 13, começa assim, na igreja que estava em Antioquia havia vários profetas, alguns profetas, doutores a saber. Aí começa, Barnabé é o primeiro, aí o último, e Saulo. Começa assim, Barnabé e Saulo. Lá na frente diz Barnabé e Paulo. Lá na frente diz Paulo e Barnabé. Nunca mais Barnabé foi o primeiro. Barnabé não tinha capacidade de liderança. O que está estragando a obra de Deus são pastores auxiliares que foram levantados por Deus com talento para serem pastores auxiliares, e eles se cansaram de ser pastores auxiliares, têm uma ganância de vir à igreja, fura o trabalho para ser pastor presidente e nunca vai para frente, porque Deus não lhes deu esta capacidade. Servo de Deus, fica no teu lugar abençoado, irmão. Não existe nenhuma desonra em ser o número 2, e o número 2 capaz é melhor do que o número 1 incapaz. Quem diz amém? A importância de ouvir a palavra de Deus é esta, é que a gente não ouve o que deseja, a gente ouve o que faz bem. Mas eu concluo esse princípio, só tenho mais 2, para dizer o seguinte, Saul e Davi. Vamos descobrir o segredozinho da Bíblia aqui. O que Saul foi em Israel? O que Davi foi? Davi foi um sucesso? Saul foi? Se alguma pessoa souber aqui nesta tarde por que Saul fracassou como rei, uma resposta bem sólida, vai ganhar um prêmio. Eu vou pedir ao pastor
Silas para dar um prêmio para a pessoa que acerta. Foi soberbo, desobediente, consultou feiticeira. Isso já é esperteza ainda. Ok. Você sabe qual foi o maior problema de Saul? Não. Tudo isso está no kit do fracasso. Mas tem um negócio. É o seguinte. Deus disse para... Olha, está na Bíblia, gente. Deus disse para Samuel... Escuta só. Você não pode perder isto. Deus disse para Samuel... Olha, já que esse povo está querendo... Tá bom, eu vou mostrar eles que... Não é grande coisa que eles estão fazendo. Você pega o vaso de azeite e vai... A Bíblia diz assim... E unge a Saul como capitão do meu povo. Você lembra, pastor Silas? Como capitão. Como capitão. Deus não mandou Samuel ungir Saul como rei. Mandou ungir como capitão do meu povo. Está 2 vezes na Bíblia como capitão. O Samuel, na euforia, foi... Não vou fazer nenhum de vocês um Saul. Ok. Pronto, está aqui o vosso rei. Diga uma coisa. Quantas guerras Saul perdeu? Nenhuma. Porque a capacidade dele era capitão. Quantos atos reais ele fez com grandeza? Nenhum. Porque a capacidade dele era para ser rei, era para ser capitão. Não falei nada, ninguém entendeu nada. Entenderam? Vocês entenderam? Ô pastor Silas, não adianta consagrar como rei quem é para ser capitão. Lugar de capitão é no campo de batalha. Saul ganhou todas. Agora, quando você está no trono, era um paspalhão. Qual é a tua capacidade? E agora eu vou fazer o teste. Olhe para mim, por favor, como se eu estivesse falando só com uma pessoa. E sem a menor cerimônia, eu faço a seguinte pergunta. Você está sendo usado por Deus dentro da sua capacidade? Está? Ou você é um capitão sentado no trono? Ou você é um rei fazendo guerra lá na rua? Pastor Silas Malafaia, o senhor já viu evangelistas dirigindo igreja? É um desastre. É um desastre. São evangelistas. São ganhadores de almas. Não doutrina, não ensina, não tem paciência de ouvir o... vai embora, irmão. Essa história é conta. Isso não é conversa de pastor, irmão? São evangelistas? Agora o senhor já viu um pastor fazendo cruzadas? Vai dirigir estudo bíblico na praça? Alô? Vai dirigir estudo bíblico na praça? Vai pastorear? Chega na cruzada evangelista, vamos dizer, trazer todos os dias na casa do tesouro. Isso são coisas que você acharia primárias. Mas você sabe que não existe nada secundário se primeiro não houver as coisas primárias. Quantos podem glorificar esta tarde em nome do Senhor? Agora, eu acho que chega a hora de dar um susto em alguém. Porque afinal de contas, uma hora dessa, ou a gente almoça ou então toma um susto. Vamos pela segunda opção. Qual é a pessoa aqui que se lembra que tem 10 tarefas na sua igreja? Não precisa filmar não, viu, irmão? Não precisa filmar. Não tira um close não, porque depois complica. Mas, ok. Alguém tem 10 funções da sua igreja? Só faça assim. Deixa eu ver se alguém... Vocês aí, alguém levantou a mão? Alguém tem 9 funções na igreja? 9. Não. Alguém? Não. Alguém tem 8 funções na sua igreja? Olha que tem gente que tem. Enquanto eu me disse, mas eu faço 14 coisas na minha igreja, isso não faz nada. Não faz nada, faz uma que preste. Alguém tem 8 funções da igreja? Alguém tem 7 funções da igreja? Alguém tem 6 funções da igreja? Alguém tem 5 funções? Não, também o que vocês estão fazendo? Alguém tem 5 funções da sua igreja? Faz assim, 5. Ok, de 4 para baixo, deixa. Quantos dedos você tem na mão? Você sabe o que é que Jesus está dizendo para você? Meu filho, eu pus 5 dedos na mão. Eu não gostaria que você tivesse mais do que 5 atividades na sua igreja. Eu falo agora só para os pastores. Se os irmãos não querem criar pequenos monstros
dentro da igreja, não dê mais de 5 tarefas para ninguém. Se os irmãos não quiserem pessoas estressadas da igreja aí a caminho do INCOR, os irmãos não deem mais de 5 tarefas, porque a mão só tem 5 dedos. Jesus está dizendo, 5 é o limite das atividades de um homem. A um deu 1 talento, a outro deu 2, e ao que deu mais deu 5, os 5 dedos da mão. Entrega, se você está com 7, entrega 2. Que tem de tesoureiros estressados, tesoureiro, presidente da Comissão de Serviço Social, e toma conta da cantina, e o Serviço de Segurança Externo, patrulhamento pastoral, não sei nem o que é isso. Mas tu vai, não estou indo, irmão, estou me levando. E você deu, só tem 5 talentos é o limite. Eu vou deixar agora uma palavra que eu espero esclareça algumas pessoas. Eu já tenho encontrado alguns irmãos que dizem, rapaz, você conhece o pastor Anacleto? Pastorzão aquele, você viu o templo que ele fez? 3.000 pessoas sentadas. Na verdade, quando a gente chega lá e conta as cadeiras, são 900. Mas, tudo bem. Pastorzão, viu? Eita, aquele é que é pastor, o templo que ele construiu. Você viu o pastor Tibúrcio, rapaz? 30 anos de ministério, rapaz. Não aparece nada. Sei que ele está fazendo esse tempo todo. Que coisa. Nós somos levados a julgar as pessoas pela aparência ou pelos resultados estatísticos. Deixa eu dizer uma coisa. Os obreiros que existem na igreja, eles se classificam em 2 grupos. Filhos de Abraão e filhos de Salomão. Um obreiro hoje, estou falando de obreiros que têm liderança. Há obreiros que são filhos de Abraão. O pai da fé se chamava, o amigo de Deus se chamava, o homem que tem o nome citado lá na genealogia de Jesus em Mateus, no primeiro versículo de Mateus se chamava. Então, o cidadão fabuloso nunca construiu um barraco. Um barraco. Abraão, você construiu o quê? Não construí nada. Você viveu esse tempo todinho, rapaz. Saiu com 75 lá de Arã e de Ur, e chegou e morreu com essa idade toda de 140 e tanto. Você não construiu? Não, não construiu nada. Você não construiu um palácio? Não. Você não fez um congressão? Não. Você não montou uma editora? Não. O que você foi, rapaz? Você foi no hospital? Não. Você passou o tempo. Escute só. Há obreiros que são espiritualmente da geração de Salomão. Deus deu para eles capacidade de fazerem monumentos. Deus deu sabedoria. E Salomão constrói aquele templo. Rainha de Sabá. Muito mais do que me contaram. Homens que Deus levanta e que têm capacidade para fazer obras visíveis, obras palpáveis. Isto é uma linda classe de obreiros. Eu rendo minha homenagem a ti, meu companheiro. Deus te levantou. Isso é um programa de televisão a nível nacional. Isso é obreiro da geração Salomão. Um aplauso a Deus pela vida dele. Eu não tenho programa nem FM comunitário. Deus te deu isso, e eu não ambiciono, não invejo, não, porque Deus te deu. Agora, e os outros, pastor, por favor, me socorra. E os outros? Os outros não constroem coisas visíveis. Sai andando devagarzinho assim, passo a passo, até lá, por favor. Este aqui é Abraão. O que foi que ele fez? Quem vem atrás dele Salomão trabalhou com as mãos, edificando. Abraão trabalhou com os pés.
abrindo caminhos para as outras gerações. Não despreze o homem de Deus porque ele não tem monumentos. Não despreze o homem de Deus porque não existem outdoors aí dizendo o que eles fizeram. Não despreze. Não despreze o homem de Deus porque ele não tem uma cadeia de televisão. Ele não é da geração Salomão. Ele é da geração Abraão. Veja quantos filhos da fé esse homem tem pelo mundo. Veja quantos seguidores sinceros, discípulos formados ele tem. Isso nos ajuda a tranquilizar bastante. Agora, o que é que acontece? É que se você descobre que tem a capacidade salomônica, meu filho, constrói, faz coisa, faz congresso. Façam agora internacional, pastor. Internacional. Porque Deus te deu. A mim, ele não deu. E eu estou aqui triste por isso? Não. Agora eu ando por esse mundo. Cheguei em Portugal e encontrei um irmão e disse, pastor, desculpe, irmãos. Pastor, conhecereis a verdade, né? Pastor, eu estava aqui esperando faz 2 horas. O senhor se lembra de mim? Eu disse, claro que não, meu irmão, eu não me lembro nem dos meus amigos, quer dizer, eu não reconheço, imagina vocês. O que foi? Ano passado o senhor esteve aqui, pastor. O senhor orou por mim, eu citei Jesus, não fumo mais, não bebo mais, me dê um abraço. Aonde Deus te levará? Ao caminho de Salomão para construir monumentos? Faça para a glória de Deus. Coisa extraordinária. Esse homem de Deus está fazendo o Brasil. R.R. Soares. Vamos oferecer um aplauso para ele agora. Extraordinário. Agora, aqueles que anonimamente estão fazendo alguma coisa para Deus, que mereçam o mesmo respeito e a mesma consideração. Será que tem uma aguinha fria? Porque eu tenho um hábito antigo, faz uns anos que a minha esposa disse, olha, quando você estiver no meio da mensagem, você tome água. Irmãos, eu me sinto como... Tem uma máquina aqui, querido. Eu me sinto como Paulo nesta tarde. Focaliza o Eutico ali. Eu me sinto como Paulo, já tem o Eutico ali dormindo. Os 2 últimos princípios. Quantos estão felizes? Edificados? Está valendo a pena estar neste congresso? O rapaz ressuscitou mesmo, filho da viúva? O Josafá venceu mesmo a guerra? E nós agora somos sócios de Deus do mesmo plano? Maravilha! Xeralamagaço indiamarraço. Tem um cameraman ali, não é? Tem ali ao lado, por favor. Na fileira correspondente onde ele está ali, por favor. A 4ª pessoa dele para dentro, por favor, fique de pé. Na fileira correspondente onde está o rapaz, é a 4ª pessoa, que eu não estou vendo, estou recebendo a informação de Deus. É a 4ª pessoa? É? Põe a mão no seu estômago, por favor. Seja curado para o resto da vida. Amém! Ok, vamos concluir agora. Número 5. Primeiro princípio, soberania. Segundo princípio, terceiro princípio, quarto princípio, capacidade. Quinto princípio, determinação. Os rapazes. Ok. Muito bem. Você recebeu 5 talentos, você recebeu 2 talentos, você recebeu 1.
Até agora o reino não cresceu. Até agora as bênçãos não vieram. Até agora nada houve. Porque ainda não se estabeleceu o princípio da determinação. Então, eu estou indo viajar, me despeço de você, vou voltar. O que você vai fazer? Então você vai trabalhar por aí. Você vai trabalhar e trabalhar e trabalhar. Isso. Determinação. Eu estou indo, guarde esses 2 talentos, faça o melhor que você puder. Quando eu voltar, nós prestamos conta, tá bom? E você vai fazer o quê? Ok, meu filho, você tem um talento. Olha, com esse talento você pode conseguir muita coisa, viu? Sucesso, hein? Até a volta. Eu vou começar a terminar. Deus tem feito muitas coisas por sua vida, mas é você que vai determinar o seu sucesso. Deus tem feito muitas coisas por sua vida. Deus lhe deu todos os elementos necessários para você ser o vencedor, mas é você que vai determinar. Não deixe esta reunião terminar sem que você determine: Senhor, já vou usar os teus talentos. Oh, aleluia! O que é que nós vamos fazer com os nossos talentos? E agora uma palavra muito especial para quem só tem um talento. Cuidado com as tentações do inimigo. Zequinha, mãe, não adianta não. Esse é de um talento para você. Aquele já tem 2, aquele já tem 5. Você é desgraçado. Ele só deu para você, rapaz. Não, rapaz, não faz nada não. Não, fica aí, rapaz. Você não tem futuro não, rapaz. Você não tem sucesso não, rapaz. Aqueles sim, são privilegiados. Tem 5 talentos, tem 2. Você só tem um, rapaz. Algumas pessoas que estão neste centro de convenções desta tarde, humildemente, sinceramente, reconhecem que só tem um talento. Eu tenho boas notícias. Você é tão servo de Deus quanto o que recebeu 5. Outra coisa, você não vai prestar contas de 5, porque você recebeu 1. Mostre para o inferno, para o diabo e para você mesmo que quem tem um só também pode vencer. Aleluia! Estejamos de pé, por favor. Concluindo, eu lhes menciono neste momento o 6º e último princípio, que é o princípio da frutificação. Gritando aí, 5 mais 5, não é para responder, é para gritar 5 mais 5. 5 mais 5. 4 mais 4. 2 mais 2. 1 mais 1. Não importa quanto você tenha, ponha mais 1 no seu caminho. Não importa quanto você tenha, Deus vai lhe fazer frutificar. Quem recebeu 5, apareça. Quantos você ganhou? E agora você tem quantos? Premiado! Aplausos para quem ganhou! Quem recebeu 2? Quantos você ganhou? Quem recebeu 2 e ganhou 2, no princípio da justiça, fez tanto sucesso quanto quem tinha 5 e ganhou 5, porque você dobrou e ele também dobrou. Eu ministro para você uma palavra de Deus com a qual concluo. Nos próximos dias, nas próximas semanas, Deus vai dobrar os teus frutos. Nos próximos dias, nas próximas semanas, Deus vai dobrar os teus frutos. Nós vamos concluir lendo 2 versículos da palavra de Deus. Gênesis 1:28 diz assim: Deus falou para Adão: Adão, frutifica! Dá para repetir? Multiplica! E enche a terra. O dilúvio veio. Deus então implantou uma nova sociedade a partir do Deus diz para Noé: frutifica! Multiplica!
e enche a terra. A mesma mensagem que Deus deu para Adão, Deus repetiu para Noé. Esta tarde, Deus fala aos congressistas do 12º Fogo para o Brasil e diz: frutifica! Número 2, multiplica! E agora, o toque missionário de última hora: enche a terra! As pessoas que reconhecem que têm recebido algum talento da parte do Senhor, levantem sua mão direita. As que confirmam que têm recebido, que confirmam que têm recebido, levantem a outra mão, por favor. Com essas duas mãos levantadas, digam para Deus as seguintes palavras: Senhor, continua o teu servo. Vou trabalhar para ti, como nunca antes. Vou frutificar, vou multiplicar e vou encher a terra. Outra vez, vou frutificar, vou multiplicar e vou encher a terra. Nos próximos 2 minutos, uma onda de poder de Deus virá sobre a sua vida. Irmãos, me lembrei de uma coisa: quando os irmãos saírem, depois que gastarem dinheiro com todos os estandes, passem no meu. Tem uns vídeos lá que o pastor Silas não condena, graças a Deus. Diga comigo: eu frutificarei, eu multiplicarei, eu encherei a terra. Senhor, enquanto teu filho Rodolfo Beltemiro estiver orando, espalha o poder da frutificação, o poder da multiplicação e da plenitude da obra de Deus. Os teus princípios nós aceitamos e vivemos nele em nome de Jesus.